neste momento, convido para proferir a palestra o Sistema Integrado de Informações ao Cidadão, SIC-SP, Maurício de Moraes, gestor de projetos da UTIC, Secretaria de Gestão Pública. Bom, e eu estou aqui para falar para vocês sobre o sistema SIC, né? O que é isso? Está chegando o áudio no final? O que é isso? Como é que foi desenvolvido? De que forma? O que ele faz efetivamente? Para onde ele vai? Né? E como é que a gente se insere nesse conceito da Lei de Acesso à Informação? Esse sistema ele tem algumas características bastante interessantes e bastante inovadoras, tal qual a Lei de Acesso à Informação. Nós procuramos desenvolver, usando metodologias modernas, no que a gente tem de mais novo na questão de desenvolvimento de sistemas. Para vocês terem uma ideia, nós não temos uma versão do sistema, né? A gente faz tal qual na nova web, está sempre numa versão beta. Praticamente todas as semanas nós temos novas funcionalidades, novas coisas que estão aparecendo e estão sendo introduzidas no sistema. Ok, vamos lá. Então, o que acontece, gente? Dentro do conceito do SIC, não é de sistema, mas o conceito do SIC, os SICs foram estruturados de uma maneira que você tem uma visão lógica, não uma visão de subordinação, mas a CAC ela consegue visualizar todas as solicitações, todos os andamentos de todos os locais. Dessa forma, ela consegue gerenciar, fazer a gestão dos prazos, fazer a gestão dos status do que está acontecendo e intervir junto aos SICs no sentido de orientar, treinamento, esse tipo de coisa. Então, a CAC, né, ela está num nível de visão macro do processo. E logo abaixo nós temos a questão das secretarias e dos órgãos e entidades. Um órgão ou uma entidade, não necessariamente ela é subordinada a uma secretaria. Ela pode ser direta dentro da árvore CAC, logo depois esse órgão ou entidade. Em alguns casos, ela está embaixo desse órgão ou entidade. Essa estrutura ela é flexível. E como que ela se espelha dentro do sistema? De uma maneira um pouco diferente. Nós temos um conceito chamado de posto de atendimento. O que é um posto de atendimento? Um posto de atendimento é um local onde faz simplesmente a captação dessa solicitação da informação. Então, uma rotina de um posto de atendimento, um atendente, ele pode simplesmente ele recebe uma solicitação, seja pessoalmente, por telefone, por carta ou por e-mail, e ele cadastra no sistema e direciona para quem deve ser aquela solicitação. Isso é a tarefa de um posto de atendimento. E os postos de atendimento são associados a um ou mais SICs. Então, por exemplo, num prédio onde hajam vários órgãos e entidades, eu posso ter apenas um posto de atendimento. Aquele posto de atendimento vai fazer a recepção do cidadão e vai dar andamento e cadastrando para os diversos órgãos e entidades que estão naquele prédio. Não há necessidade de que eu tenha um posto de atendimento para cada um. Então, o sistema ele já nasceu nesse conceito. A Patrícia também mencionou a questão de que você pode protocolar um pedido junto a qualquer posto de atendimento. Então, eu posso ir, por exemplo, na PM e colocar uma solicitação para a Secretaria de Gestão. Não é a PM que vai dar a resposta à solicitação, mas o cidadão pode se dirigir lá até o local e protocolar, entregar o formulário, eles vão cadastrar no sistema e vão dar o direcionamento para a Secretaria de Gestão. Tá? O atendimento pode ser feito dentro de um posto de atendimento. E como é que funciona o SIC? Eu vou falar primeiro do SIC enquanto serviço de informação, e não ainda do sistema SIC. Né? E vou falar, então, como é que acontece isso. Um cidadão, desejando obter uma informação, ele pode usar vários meios, que a gente chama de meios legíveis para solicitar essa informação. Ele pode solicitar por carta, ele pode solicitar por e-mail, ele pode ligar num dos números telefônicos e falar com o atendente e solicitar a informação, ele pode entrar na internet e cadastrar ele mesmo a solicitação, ou ele pode ir pessoalmente, né, no local e conversar com o atendente e também o atendente fazer esse cadastramento. Então, existem, a gente chama 4 maneiras
de se cadastrar uma solicitação. De se receber uma solicitação. Eu não estou falando do sistema, mas receber. E aí o que acontece? Essas solicitações elas são acolhidas por esses postos de atendimento, né, que pertencem ao SIX. Esses postos de atendimento, o que vão fazer? Eles vão pegar aquela solicitação e vão dar um andamento em busca da resposta. Vão iniciar um processo de obtenção da resposta, onde essa resposta ela vai ser garimpada dentro da instituição, órgão, ou seja, eu tenho a solicitação na mão, a pessoa do SIC, ela pode não saber a resposta, assim, até mesmo ela pode não saber a quem pedir. Então, ela vai garimpar, encaminhando essa solicitação internamente dentro da estrutura do órgão que deve responder àquela solicitação. E, uma vez ela gera um expediente e encaminha internamente. Esse expediente tramita internamente, alguém vai providenciar a resposta e vai devolver essa resposta, então, para o SIC, que, então, comunica ao cidadão, na forma desejada, qual foi a resposta daquela solicitação. Esse é o processo normal de atendimento. Tá? E como é que o sistema entende isso? O sistema é o seguinte, não faz a parte interna, né? Ele capta a solicitação, ele cadastra essa solicitação, gera o expediente, e aí nós interrompemos esse fluxo aí. O trâmite interno está associado ao SPDoc, né? Por isso que o decreto já fala na interoperabilidade entre o SPDoc e o SIC. Então, essa questão, a partir desse expediente, alimenta o SPDoc, o trâmite interno é feito pelo SPDoc, e, uma vez isso resolvido, o que acontece? Devolve para o SIC, e o SIC, então, encaminha essa resposta para o cidadão. O sistema ele faz exatamente esse ciclo, exceto a parte do SPDoc, mas ele se integra ao SPDoc, aguardando que a resposta, ele alimenta solicitando, gerando o processo, e ele aguarda, então, que o processo já tenha a resposta e retorne para ele. Né? Então, é a junção do SPDoc e do SIC que dá cobertura total ao SIC, ao Serviço de Informação ao Cidadão. Tá? O sistema restringe ao atendimento do posto, o SIC-SP. Junto com o SPDoc, ele dá a cobertura de tudo. Ok? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Das pessoas que estão aqui, quantas já acessaram ao sic.sp.gov.br? Levanta a mão, por favor. E quem estiver na internet, levanta o mouse, por favor, para que a gente possa ter uma ideia. Levanta a mão, por favor, que elas estão contando. Só um pouquinho. Vocês fazem um alongamento um pouco. Pronto? Ok? Uma segunda pergunta para todos. Quantos de vocês já entraram em contato com a CAC? Seja para qualquer forma de dúvida, para qualquer coisa. Okay? E quantos de vocês já entraram em contato com o suporte do sistema? Ok. Bom, voltando ao sistema, o que acontece, gente? O sistema ele tem algumas características que nós já criamos o sistema pensando em que ele não haja manutenção com relação a ele. Então, é um sistema que semanalmente existem funcionalidades novas e não há programação de tirá-lo do ar para nada disso, de dizer, olha, estará indisponível de tal hora a tal hora. A gente já pensou numa maneira que ele possa funcionar 24/7 o tempo inteiro. Tal qual acontece com todos os sites, então a gente não tirou ele do ar desde que ele entrou no momento, nós não tivemos nenhuma parada, não tivemos absolutamente nada. Tá? Até agora nós tivemos relatados 3 bugs, né, 3 erros, os 3 já foram corrigidos, e o resto foi dúvida de uso ou coisas assim. Né? A quantidade de chamados é muito baixa na questão de suporte, a maior parte é pessoas que não receberam a senha.
E nós estamos também usando uma característica do suporte, que é o solicitando suporte por e-mail. A gente está com uma média de resposta para cada e-mail em torno de 2 horas. Mandou um e-mail, no máximo em 2 horas está recebendo a resposta. Essa é a média que a gente está conseguindo manter. Para evitar que a pessoa não consiga falar no telefone, ela manda, fica registrado, e a gente tem atendido isso rapidamente, visando isso. Isso exige também de nós, do pessoal do sistema, uma mudança na cabeça, existem pessoas que ficam o dia inteiro com as telas abertas, vendo quais são os e-mails que estão vindo, e o que está acontecendo, e tem esse compromisso de responder rapidamente. Alguns já descobriram o telefone da gente, então ligam lá, não resistem à tentação, e muitos ligam, inclusive, para tirar dúvidas como se fosse a CAC lá. Mas a gente fez uma parceria boa, a gente tem trabalhado bastante junto. E quais são as funcionalidades que esse sistema apresenta? Esse sistema ele vai dar cobertura para todo esse ciclo, exceto o SPDoc. E de que forma isso acontece no sistema? Uma solicitação de informação é aquele formulário que alguém preencheu e no qual ele diz qual é a informação que ele deseja. Esse formulário pode ter sido preenchido pelo próprio cidadão, que acessou a internet através do endereço, e ele pode ter sido preenchido por algum atendente que recebeu uma ligação, abriu um e-mail, leu uma carta ou está fazendo um atendimento presencial com o cidadão. A interface é sempre a mesma. Nós criamos o sistema pensando que tudo tem que ser igual, não pode gerar confusão. Então, se um cidadão te ligar para um atendente que já cadastrou uma solicitação e começar a perguntar coisas, ele sabe do que se trata, porque é idêntico ao do cidadão. Não tem diferença. Para ser sincero, dizer que não tem diferença, existem 2 diferenças. Quando um atendente faz o cadastramento de uma solicitação, os 2 últimos campos dessa solicitação qual é a forma que ele está atendendo o cidadão, se é por carta, se é por e-mail, ou se é por telefone ou pessoalmente, e qual é a data daquele atendimento. Então, eu posso ter recebido uma carta, chegou na quinta-feira, e eu só vou dar entrada nela na terça-feira. Então, eu registraria que eu recebi por carta, e a data do recebimento do pedido foi a sexta-feira. Isso é perfeitamente possível, e a lei é muito clara com relação a isso. A contagem do prazo é quando eu recebi a carta, e não quando eu li a carta, ou quando eu dei entrada no sistema. Isso é bastante importante. É quando a solicitação chegou. Se alguém chegar no balcão e largar o formulário lá e o atendente não cadastrou, for cadastrar 5 dias depois, ele tem que informar de 5 dias para trás. Aliás, no caso do atendimento presencial, isso não deve acontecer, porque o atendente cadastra na hora e emite o protocolo e entrega para o cidadão, que ele pode, pela internet, através daquele número, ficar verificando qual é o andamento daquele protocolo dele. Então, isso deve ser feito na hora. Pensando nesse tipo de coisa, o sistema é 100% compatível com dispositivos móveis. É possível se fazer o atendimento usando o sistema, tanto no iPad, usando o iOS, um iPhone, um iPad, ou um tablet rodando Android. Nós já pensamos nisso, então é possível criar um posto de atendimento dando um tablet para a pessoa que vai atender. Ela pode cadastrar lá. Assim como, não só o posto de atendimento, como todos os andamentos podem ser feitos também por dispositivos móveis. Todos eles é suportado dentro do iPhone, do Android ou os outros dispositivos. Que já foi pensado dessa forma. Então, qualquer solicitação, não há desculpa de dizer eu demorei, ou isso ou aquilo. Use seu celular, entre no site, verifique o que está lá, dê andamento. Já foi previsto isso. E quais são as funcionalidades que nós temos? Eu dividi em 2 partes. A primeira parte, que é a questão do acolhimento da solicitação. Ou seja, uma solicitação chega, ela vai aparecer para mim, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, na caixa de entrada, e ela simplesmente está lá na caixa de entrada, esperando, então, que alguém olhe para ela, que alguém leia o que está lá. Ou seja, que alguém faça análise daquilo lá e verifique se é de competência se é daquele órgão ou se não é daquele órgão. Então, esse é o primeiro passo e um dos mais importantes, porque o prazo começa a contar quando a solicitação chegou. Então, se eu levar 4, 5, 20 dias para olhar aquilo lá e verificar que a pergunta
não é do meu órgão, e aí eu vou rotear, né, vou encaminhar aquilo para o órgão competente, eu já perdi prazo. Não tem como retroceder esse cronômetro e dizer assim, olha, começou a contar a partir do momento que chegou para mim. Né? Começou a contar a partir do momento que ele encaminhou a solicitação. Então, é importante que a gente sempre esteja atento e a primeira atividade, chegou uma solicitação, olha, vê se é daquele órgão, se pertence àquele órgão. Para quem já usou o sistema, nós alteramos recentemente a mensagem, a gente dizia é de competência desse SIC, nós alteramos para de responsabilidade desse órgão, porque é engraçado, o sistema é vivo, gerou uma confusão no sentido da pessoa olhar e dizer assim, não é o SIC que responde, é o departamento interno. Então, ele colocava, não é de competência daqui. E a solicitação ia embora, aí depois tinha que retornar, e assim ainda se perdia tempo com isso. Então, a gente constantemente estamos mudando e alterando o linguajar que está lá de uma forma que não gere confusão com esse tipo de coisa. É impressionante, mas pequenos detalhes fazem grandes diferenças. E a gente vem constantemente mexendo nisso. Então, a análise da rota ela consiste simplesmente em olhar a solicitação e dizer assim, é do meu órgão, né, dentro da estrutura que eu represento, ou não? Se não for do meu órgão, o que eu tenho que fazer? Eu sei de quem é? Se eu sei, eu vou simplesmente dizer que não é meu e vou direcionar para aquele novo local. Essa semana começou também uma outra questão, que é a justificativa do redirecionamento. Então, quando agora, a partir de segunda-feira passada, quando vocês encaminham a solicitação para um outro SIC, você escreve o motivo daquilo. Então, você pode escrever, por exemplo, esse órgão não possui essas informações, etc., etc. Então, não adianta me mandar de volta que eu não tenho, eu não sei como responder, ou se eu não sei, eu posso encaminhar para a CAC dizendo, olha, não temos essa informação e desconhecemos quem possa ter. A CAC vai receber, vai fazer aquele processo que a Patrícia falou, de investigação para saber de quem é a competência de responder aquilo e vai dar o devido encaminhamento. Tá? Essa funcionalidade da justificativa começou a funcionar segunda-feira agora. Isso evita, houve casos, por exemplo, que encaminhava para alguém e devolvia para cá, e ficou um ping-pong. A gente identificou e estabeleceu, então, esse diálogo entre uma coisa e outra. O terceiro passo disso é a análise dessa solicitação. O que acontece? A gente tem visto as solicitações e as pessoas escrevem livremente o que elas desejam saber. Então, algumas, por exemplo, elas colocam lá, dizendo assim, primeiro, a análise da solicitação, você lê a solicitação da pessoa, né, e coloca ela para análise com você. Você já não vai mais rotear, você vai estar dizendo que você vai obter aquela resposta e você cadastra, então, a síntese daquela pergunta. Nas solicitações, de uma maneira geral, as pessoas contam histórias. Elas começam lá, olá, meu nome é Maurício, eu nasci na cidade de São Paulo e eu estudei o primário na escola tal, assim, assado, não sei o quê, e eu tinha uma professora chamada Maria, e eu queria saber quantas escolas tem naquele bairro. Então, é comum, gente, as pessoas gostam de se expressar, elas gostam de fazer esse tipo de coisa. Então, o que é a síntese da pergunta? Efetivamente, o que interessa é quantas escolas tem naquele bairro. Né? Olá, meu nome é Maurício, minha professora chamava isso, aquilo, não importa. Então, quando se cadastra, faz análise dessa solicitação, a gente remove essa parte e mantém a pergunta principal, dizendo assim, o que efetivamente ele quer saber? Ele quer saber quantas escolas tem no bairro, ponto. Então, é isso que é a análise da solicitação. E, uma vez feito isso, se gera, então, o expediente, e esse expediente, então, vai tramitar dentro do órgão para se obter a resposta, né, àquela solicitação. Tá? Então, isso tudo está restrito ao SIC, à estrutura do SIC. E, uma vez se obteve esse instrumento, então cabe ao responsável do SIC dar o andamento, ele vai dizer assim, olha, esse tipo de informação é da área tal, ele vai dar o andamento para lá e vai aguardar, então, o retorno dessa resposta. Uma vez essa resposta voltou, dentro das atividades e as responsabilidades do SIC, a Patrícia ressaltou, cabe a ele monitorar o prazo. Então, se ele encaminhou para uma área, aquela área está demorando para responder, ele deve ligar lá e cobrar, dizendo assim, olha, falta X dias, o que está acontecendo, nós vamos ter que prorrogar ou não, né? Esse tipo de monitoramento. E, uma vez obteve a resposta, vai entrar no sistema e vai cadastrar essa resposta. Então,
Eu perguntei quantas escolas tinham no bairro tal, alguém me respondeu, eu vou entrar lá e vou colocar, então, no bairro tal, existem X escolas estaduais, por exemplo. E aí o que acontece? Quem deu essa resposta sabe me dizer se essa informação, de que forma classificar essa informação. A classificação dessa informação aqui, ela é diferente dos conceitos que vocês viram até agora. Não são aqueles conceitos de ultrasecreto, secreto, não é isso. O que acontece, gente? Essa solicitação é a seguinte: eu posso classificar ela em pessoal, né? Por exemplo, eu pedi uma informação minha, eu queria uma cópia do meu boletim escolar. É uma informação minha, pessoal, não pode ser publicada, ela tem que ser, não pode se enviar por e-mail, uma solicitação pessoal. Por que não pode? Porque eu não sei se quem mandou o e-mail solicitando sou eu, não é que sou eu mesmo, né? Não é bem isso. Eu não sei quem mandou o e-mail, poderia ser alguém se passando por mim. Então, eu não posso simplesmente anexar uma informação pessoal e encaminhar. Mas por isso eu vou negar? Não. Eu posso simplesmente, eu vou classificar como pessoal e na resposta eu vou dizer, olha, o seu boletim se encontra em tal local, assim assado, você pode vir aqui e consultar. Aí o cidadão vai, quando ele chegar no local, ele vai se identificar e então vai ter acesso àquela informação solicitada. Isso é uma informação pessoal, por exemplo. Na classificação da resposta, eu posso classificá-la como impertinente. Existem casos de impertinência. Por exemplo, a gente recebeu isso muito no começo, a pergunta clássica é blá, 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 O que acontece? Alguém entrou e cadastrou alguma coisa no intuito de testar o sistema. Então, o que acontece para nós? O SIC ele tem por obrigação registrar todas as solicitações. Não cabe a nós fazer julgamentos. Se aquilo está correto, se aquilo não está correto, se aquilo é devido, se aquilo não é indevido. Se eu receber uma solicitação dessa, eu devo classificá-la como impertinente. Por quê? Eu não identifiquei uma pergunta. Ela é impertinente para mim. Então, eu vou classificá-la como impertinente e ele vai receber uma resposta dizendo a ele que não houve identificação de uma pergunta, por exemplo, no caso do blá, 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 e então a solicitação é encerrada. O que pode acontecer também, o que as ouvidorias chamam de uma livre manifestação do cidadão. Ele entra no SIC e ele escreve uma manifestação, faz referências à mãe de alguém, alguma coisa do gênero. O que acontece? Ele fez uma solicitação. Então, é classificada como impertinente e é classificada também como uma livre manifestação e ele recebe uma resposta de volta dizendo que não há uma solicitação válida daquilo. Assim como, por exemplo, ele pode solicitar serviços federais, serviços municipais, são para nós classificações impertinentes, né? Tem essa característica. E existe também o que a gente chama além dos impertinentes, tem o atendido e o atendido parcial, que é o negado e o negado parcial. O que acontece? A gente tem notado isso muito pelo sistema, que tem muita gente negando coisas quando podia negar parcial. Se eu solicitar uma determinada informação e eu fiz 3 perguntas, 2 podem ser atendidas, responda as 2 que podem ser atendidas e faça um negado parcial. Uma delas está classificada como confidencial alguma coisa, então eu posso pôr lá atendido parcialmente. Responda as 2. Não negue 3, porque uma não é correta. Então, existem essas classificações com relação às respostas. E por que com relação à resposta? Inicialmente, nas primeiras versões do sistema, a gente tinha colocado uma classificação também na pergunta. Mas o que ocorre, gente? O pessoal responsável do SIC, ele não é programa o céu é o limite, ele tem que saber responder tudo. O que acontece? Ele, quando recebe e acolhe uma solicitação, ele não tem o conhecimento necessário para fazer aquela classificação. Então, o que acontece? Não é na pergunta, é quem vai dar a resposta que vai informar ao SIC que aquilo é sigiloso, que aquilo é pessoal, o que é aquilo, se aquilo vai ser negado ou não. Não é o SIC que determina isso, é o dono daquela informação, dentro dos moldes que a própria IEDA falou do que poderia ser classificado, não podia. Então, o responsável do SIC, ele recebe aquilo, aí ele faz a classificação baseado na resposta que ele teve. E se ele tiver dúvida, ele vai entrar em contato com quem deu a resposta e vai perguntar, isso aqui você não escreveu, mas eu entendi que é sigiloso, é isso? E, por último, o que vai acontecendo? Uma vez a resposta foi cadastrada, existe um negócio chamado aprovação da resposta, e existe uma outra etapa chamada publicação da resposta.
O que é isso? Essas funcionalidades todas, desde a primeira fase, quando a gente começou a desenvolver o sistema, a gente começou tudo junto. Então, nós começamos a fazer o desenvolvimento do sistema em cima, e não se sabia como que os locais iriam trabalhar em cima disso. Então, que tipo de perfis nós teríamos? Então, nós não sabíamos, vai ter um atendente, vai ter um analista, vai ter um chefe geral, vai ter isso, vai ter aquilo. A gente estava estudando a forma como um SIC ia operar. Só que nós não podíamos esperar essas definições para continuar com o sistema. Então, o que nós fizemos? Cada atividade dessa das bolinhas pode ter uma única pessoa que faz aquilo, ou uma pessoa que faz uma ou mais delas. Então, o sistema ele tem essa característica dinâmica no sentido de eu poder gerar um perfil, por exemplo, que faça análise da solicitação e a publicação da resposta, por exemplo. Então, a gente separou isso, pensando numa flexibilidade futura, no sentido de uma estruturação de SIC, dizendo assim, olha, eu tenho um atendente que só cadastra, eu dou permissão só de cadastro. Eu tenho alguém que recebe a resposta e cadastra a resposta. Então, vai fazer aquilo. E eu quero ler essas respostas e aprovar. Eu não quero que seja a mesma pessoa. Então, eu posso ter um perfil só de aprovador. Eu entro lá e aprovo a resposta. Ou eu reprovo e devolvo para quem fez. E, uma vez aprovada a resposta, tem a questão da publicação. Por que essa etapa de publicação? Nem todas são por e-mail ou pelo site. Tem por carta, tem uma série de coisas. Então, uma vez enviou a carta, tem que sinalizar a data que aquilo foi embora. Foi publicado, né? Se vieram buscar pessoalmente, você pode dizer que foi publicado porque você está com o cidadão na sua frente. É quando você está dando ciência daquilo. Esse processo de ciência também é uma coisa bastante complicada, porque eu enviei por e-mail, eu não posso assegurar que ele leu. Eu não posso, ele não leu, a caixa postal dele estava sem acesso. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu mandei, passou o prazo, encerro o assunto. Então, o sistema tem uma contagem diferente de prazo, de acordo com a lei. O sistema é 100% dentro da lei. Não fizemos absolutamente nada que não estivesse dentro do decreto e flexibilizamos alguns pontos da lei, que é a questão do recurso. A princípio, pela lei, você tem 20 dias para responder e o cidadão teria 10 dias após essa resposta para entrar com o recurso. É isso que a lei diz claramente. E esses 20 dias pode ser expandido para mais 10, caso haja prorrogação. O que nós fizemos dentro do sistema é o seguinte, nós contamos a partir da data do recebimento da solicitação e não do envio. Então, nós contamos 20 dias, se não houve prorrogação. A partir desses 20 dias, nós contamos 10 para fechar o prazo de recurso. Então, se você respondeu no segundo dia, a princípio ele ficou com 28 dias para entrar com recurso. Seria o prazo máximo, mesma coisa se eu tivesse respondido no 20º dia, eu teria mais 10 dias. Porque eu não posso assegurar que ele leu aquela resposta. Então, a gente dilatou dentro do sistema isso contando dessa forma. É sempre no último dia para poder fechar o prazo de recurso. Por isso que tem aquela coisa que ela mostrou lá, quem está em recurso, quem está em aberto. Então, lembrando a vocês, o que ocorre, na verdade, quando você tem a resposta, você tem o expediente, pegou a resposta, devolve para o sistema. Então, tem essa ruptura entre captei a solicitação, corri atrás da resposta, SPDoc, voltei com a resposta, entrei no SIC, devolvi para o cidadão. Essa não é mais a tela do sistema, ela está sofrendo atualizações constantes, a gente tem mexido. Recentemente também nós colocamos, acho que na semana passada, os relatórios estatísticos, são públicos, estão na área pública, não está na área fechada. Logo embaixo do cadeadinho está lá escrito relatórios estatísticos. A gente vem atualizando esses relatórios. Quem quiser acessar pelo celular agora pode olhar lá. Por quê? Porque são informações, para nós, tudo é divulgação de informação. Então, a gente não está retendo essas informações. Lembrando que o SIC ele tem informações sigilosas? Não. Ele contém o que dentro do sistema? Ele contém a solicitação da pergunta e a resposta. Se era algo sigiloso, essa resposta foi negada, então não está no SIC. Ela está guardada no devido com respectiva guarda de um documento sigiloso, etc., etc. No SIC vai constar o documento que nega
né, e o teor daquela negação. É isso que vai estar no SIC. Então, quem alguém fala assim, mas o cara que fica olhando, eu atendi um usuário outro dia, ele falou assim, poxa, mas você fica olhando a vida da gente, eu falei, a última vez que você acessou o sistema foi tal hora, tal minuto, tal segundo, e a pessoa, não foi. Eu falei, foi, a tua anterior foi essa, assim, essa. Poxa, você fica fazendo Big Brother em cima da gente. Eu falei, as informações são de acesso, são de log, não tem nada confidencial ali. Se alguém negou, não está lá, nós não estamos lendo coisas que não foram para o cidadão. Tá? Então, essa página constantemente, isso aí é o formulário de cadastramento, tanto faz se é para o cidadão ou se é para o atendente fazendo, né? Lembrando sempre que, para se solicitar uma informação, a lei foi muito clara, exige-se apenas 3 coisas, somente 3 coisas. O nome, um número de documento válido, não diz qual é, tá? Pode ser RG, carteira de identidade, certidão de casamento, de batismo, sei lá, o que mais, é um documento válido, e um endereço. Nós flexibilizamos para endereço físico ou endereço eletrônico. Então, a gente solicita apenas 3 informações como obrigatórias. O resto são informações opcionais que ficamos muito gratos para quem responde para poder entrar nas estatísticas de perfil. Na prática, nós estamos vendo que as pessoas que estão fazendo perguntas sérias, elas preenchem o formulário inteiro. Elas não se omitem. Então, uma vez feito... Essa é só uma... Eu acho interessante que o pessoal do SIC, normalmente ele não entra para ver como é que o cidadão cadastra. Vocês podem também fazer perguntas enquanto cidadão. Vocês são, além de serem funcionários do SIC, são cidadãos. Você tem o direito de fazer perguntas. E, por último, né, a questão da pergunta, o formato, deixa eu adiantando aqui, que nós estamos com tempo. E quando você é um usuário do sistema, você usa essa tela, que estava lá na primeira um cadeadozinho, e você se loga com o seu CPF e com a sua senha. Vou repetir, com o seu CPF e com a sua senha. Portanto, quem passa a senha para o outro está passando o seu CPF e sua senha. E, no futuro próximo, nós vamos amarrar isso com outros sistemas. Então, você não estará dando uma senha apenas do SIC, você estará dando senha de outros sistemas também. E não há razão nenhuma para fazer isso. Não existe limitação do número de usuários. Você precisa de 6 usuários, solicite 6 usuários. Não precisa passar sua senha para ninguém. Basta solicitar novos usuários. Essa é a aparência da caixa das caixas. A gente distribui em caixas, tem as recebidas, em análise. As recebidas é que cadastrou e está lá, ninguém leu ainda. Em análise significa que alguém olhou, verificou se pertence àquele local e está dando a tratativa da resposta, ou redirecionou para alguém. E aí são vários status que vão acontecendo. Essas faixas que aparecem, normalmente, é quando já se estourou o prazo. E essa é a cara do sistema interno. No canto esquerdo, nós temos uma espécie de um guia passo a passo, todas as funções que têm que ser executadas. Onde aparece um X vermelho é que ainda não foi executado, e onde aparece um tiquezinho verde significa que já passou por aquela etapa. Não tem como pular etapas, mas existe a possibilidade de se retornar para uma etapa. Aí depende das coisas, da maneira como foi. Tá? Só para fechar, esse é a gente chamou de acesso à informação. O que acontece? Nós vimos muita confusão dentro do SIC, e o que acontecia? As pessoas solicitam qualquer coisa dentro do SIC. Qualquer coisa. Eu quero tirar minha segunda via da carteira de identidade. Eu quero renovar minha CNH. Nada disso é competência do SIC. Mas alguém vai lá e pergunta, porque eles são gentis, eles respondem rápido. Muitas vezes tentam fazer isso para atrelar um prazo de 20 dias. Então, o que acontece? Existe uma confusão com relação a isso. E a gente definiu um universo, baseado no perfil e nas perguntas que a gente estava vendo, que é a questão, o que você está procurando? Você está procurando serviço? Você está procurando serviço? É o cidadão, é o poupa-tempo, é o cidadão SP, é o poupa-tempo. Veja se a informação já está disponível, vai lá no Transparência. É base de dados que você quer? É saber sobre a lei? Quer reclamar? Quer fazer elogios? Quer não sei o quê? É ouvidoria. Ou então, se não é nada disso, efetivamente é o SIC. Isso aí nós testamos, é um conceito, a gente tem testado vários conceitos, isso é um conceito que nós testamos na gestão. Lá na gestão faz o link para isso, e daí vai para o SIC ou para os sites.
E uma vez acessou uma dessas coisas, também existe a possibilidade, no cantinho direito, ali onde a abinha está virada, tem os links rápidos. Se eu quiser ir direto para algum deles, eu também posso ir. E por que nós testamos esse tipo de coisa? Para chegar numa coisa que é isso aqui, que é aonde nós vamos chegar, que é a transparência ativa. Não mais aquilo ali era a transparência passiva. Essa é a transparência ativa. Nós acabamos de fechar um processo de aquisição de uma ferramenta de busca. Quem ganhou o pregão foi a Google. E, a partir de janeiro, nós vamos começar, foi essa semana, a partir de janeiro a gente começa a implementar isso. E o que acontece? Antes de fazer a solicitação, o cidadão vai ter uma tela semelhante a essa, na qual ele faz a pergunta dele, e então se busca nas bases do SIX, do Portal de Transparência e outros portais que nós vamos apontar, mostrando as respostas, e caso ele não encontre em nenhum lugar desse, ele terá, então, a possibilidade de cadastrar a solicitação. Tá? É isso que nós vamos fazer. Agora, a gente achou que ia demorar mais, graças a Deus a gente conseguiu encurtar. O processo licitatório fechou essa semana, já tivemos o ganhador, e a previsão de entrega é para janeiro desse equipamento, para que a gente já possa começar com isso. Então, a gente vai conseguir antecipar esse tipo de coisa. Por isso que eu falei para vocês que isso aqui é transitório, a gente estava testando conceitos, mas a gente já sabe, graças a isso, aonde a gente tem que apontar e aonde a gente tem que varrer buscando a informação. Então, é isso que vai acontecer. Ok, gente? Muito obrigado.